longo de todo o conteúdo do SAP Now 2020, nos aproximamos ainda mais. Compartilhamos visões de futuro, atuações no presente, pensamentos que nos guiaram desde o passado. Independentemente do tempo e das complexidades que ele nos oferece, o que permeia esse cenário de transformações é o nosso compromisso em seguir adiante, em encontrar ou criar soluções que façam do futuro um futuro possível e diferente. É nisso que a SAP acredita. A ciência e a tecnologia, impulsionadas e guiadas pela imaginação e superação humana, são pontos de partida. Inovação é uma linguagem e uma humanidade mais sustentável, igualitária, diversa e colaborativa, um destino possível. Nessa 25ª edição, queremos convidar a todas e todos a acreditar no futuro. Porque o futuro não está tão distante. Olhamos para o futuro quando pensamos os problemas e buscamos soluções. Quando criamos soluções para problemas que não existiam. Quando ressignificamos o presente. Neste ano, a SAP quer reafirmar o compromisso em fazer diferente, porque acredita que empresas inteligentes fazem a diferença. Ao longo de toda essa jornada de pensamento, o SAP Now 2020 apresentou diálogos reais sobre como pessoas reais pensam, solucionam e criam alternativas possíveis até para o que parecia impossível. Não estamos tão distantes. Quer fazer diferente? A SAP quer te ajudar a responder à interrupção numa sociedade, numa economia e com um meio ambiente interconectados e garantir rentabilidade, sustentabilidade e resiliência para o futuro sustentável que imaginamos juntos. Para pisarmos firme nesse futuro, que começa todo novo dia, convido Cristina Palmaca, presidente regional da SAP na América Latina e Caribe, e Otávio de Lázari Júnior, CEO do Bradesco, para uma conversa fundamental. O futuro começa todo novo dia, Patrícia. Otávio, muito bem-vindo. Prazer enorme ter você com a gente aqui no nosso SAP Now Brasil 2020. Oi, Cristina. Muito bom dia. É um prazer estar com vocês, com os amigos e as amigas da SAP e com todo o time que está aí trabalhando nessa loucura que a gente está vivendo. Então, é uma honra para nós do Bradesco estarmos aqui com todo o time da SAP. Um grande abraço. Muito bom. E estamos conseguindo fazer isso graças à tecnologia, fazendo um pouco diferente do que a gente tinha imaginado, mas esse ano, de verdade, começou muito diferente do que a gente tinha originalmente previsto. Eu tenho certeza que para vocês também foi muito diferente. A hora que começou o ano, as preparações, as projeções e, de repente, com a chegada da pandemia, eu tenho certeza que vocês tiveram que rapidamente se repensar o modelo de negócio, repensar como atuar numa economia que estava caindo ou estava indo para uma linha e vocês, ao mesmo tempo, tinham que continuar com as operações. Você pode dividir um pouco como é que foi esse momento de transformação, de repensar o ano de 2020? Cristina, o meu velho avô já dizia que aquilo que não nos mata nos fortalece. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu, que a gente observava por diversos ângulos, que o Brasil entrou na crise já fragilizado, em 3 áreas muito claras. Primeiro, com a desigualdade social e a pobreza, no potencial de crescimento do nosso país e na própria situação fiscal do país. O que aconteceu com a pandemia é que esse quadro acabou se agravando, né? O país vai terminar 2020 provavelmente com 18 milhões de pessoas desempregadas, com um PIB, com uma dívida fiscal em relação ao PIB de praticamente 100%. E isso são indicadores muito ruins, né? Que pode trazer desvalorização, mais ainda desvalorização cambial, inflação, baixo crescimento, piora dos níveis de pobreza e desigualdade do país. Mas acho que todos nós, quer seja na indústria financeira, quer seja nos negócios de vocês, mas o Brasil como um todo, acho que a gente está se adaptando, está tentando buscar e se reinventar a cada dia. Obviamente que nós, instituições financeiras, acabamos sendo declaradas como serviço essencial e, portanto, nós não podíamos parar. O meu pessoal do escritório, ok, pode fazer home office, mas o pessoal das agências tinha que estar na ponta para poder receber as pessoas, para poder atender as pessoas, fazer pagamentos de auxílio emergencial junto com a Caixa. Então, acho que está sendo, melhor dizendo,
um momento de muito aprendizado, de muita reflexão e de evolução, eu acho que de cada um de nós, enquanto profissionais e enquanto seres humanos. E você tocou num ponto muito importante, que foi o tema, né, da desigualdade, que já existia e ficou cada vez mais aparente. E o que foi muito interessante é ver empresas se juntando, empresas concorrentes se juntando em prol, né, dessa aproximação, desse apoio social. E eu sei que vocês aí no Bradesco fizeram coisas incríveis nesse sentido. Você pode dividir um pouco, né, dessa abordagem também? Vocês têm a Fundação Bradesco. Como é que tudo isso foi orquestrado? O impacto é tão importante no Brasil neste momento? Cristina, esse é um ponto bem bacana, sabe? Eu acho que além da Fundação Bradesco, um trabalho, é um legado que nós temos do seu Amador Aguiar, já existe há mais de 50 anos a Fundação Bradesco, que acolhe, né, 100 mil crianças carentes, vulneráveis, que não teriam qualquer possibilidade de ascensão na vida, ou expectativa de uma melhora da sua condição de vida, se não fosse a Fundação Bradesco. Então é um trabalho muito bonito, que a gente tem um legado que o senhor Amador Aguiar deixou para nós, que agora a Denise Aguiar, que é a sua neta, coordena isso. Então é um trabalho muito bacana. Mas além disso, o que eu achei muito fantástico é que nesse momento de dificuldades, de pandemia, onde nenhum de nós sabíamos o que fazer ou como fazer, os 3 maiores bancos brasileiros, né, privados, o Bradesco, Itaú e Santander, em vez de cada um tomar as suas atitudes individuais, nós achamos que era importante a gente se juntar. Ou seja, o Bradesco, Itaú e Santander. A primeira vez na história, em 3 grandes bancos brasileiros, eu acho que nunca na história do mundo aconteceu de 3 bancos se juntarem para a gente poder tomar iniciativas que fossem importantes para toda a população. Então, era a prorrogação de vencimento das parcelas dos seus financiamentos no banco, liberar mais recursos para que as pessoas e as empresas pudessem suportar este momento, depois entrar no período de recuperação. Nos juntamos para poder fazer doações de 5 milhões de testes para o Ministério da Saúde, para que a gente pudesse enfrentar, e mais outros equipamentos, respiradores, tomógrafos, confecção de máscaras que não... como é que a gente fez? A gente fez a doação para aquelas costureiras que estavam sem trabalho, então elas ficaram com esse trabalho de construir essas máscaras, e isso se espalhou pelo Brasil inteiro, e aí a gente fez a doação das máscaras para as secretarias de saúde de vários estados, de vários municípios. Então, acho que foi um trabalho conjunto que acabou unindo esses 3 bancos brasileiros, mas em prol de uma causa muito maior. Então, não tem protagonismo de um ente ou de uma pessoa só, mas é um protagonismo do time, de todos que querem o bem do Brasil e fazer com que a população brasileira possa superar esse momento de dificuldade que a gente está vivendo numa condição pelo menos um pouco melhor. Não, foi incrível ver essa movimentação e você tocou em pontos muito importantes, né? A gente nunca teve vivenciado isso, aprender talvez uma adaptação, talvez a adaptabilidade tenha sido a competência mais praticada nesse momento, né, com essa resiliência, da gente olhar o desfecho final, como é que a gente poderia deixar um legado incrível também para o país. Eu acho que isso é realmente muito impactante. E falando em legado, falando em transformações e a gente se reinventar, em toda essa transformação digital que todo mundo fala que faz, mas agora teve que bater de verdade nas nossas portas, a gente teve que repensar, até mesmo para a gente em tecnologia, como é que a gente faria o trabalho remoto, várias das nossas atividades a gente gosta de fazer dentro das instalações dos nossos clientes. Eu sei que vocês também, com exceção das agências, também se recolheram, também olharam o tema de proteção aos colaboradores e foram todos para o home office nesse momento. Como é que foi isso? Para a gente sempre imaginando, né, do ponto de vista cultural, que talvez a parte mais importante foram as mudanças culturais, como é que foi a receptividade? O que foi esse aprendizado do home office até depois para pensar numa retomada, numa volta para o que vier daqui para frente, Otávio? Cris, esse é um assunto até emblemático, assim, porque eu lembro o ano passado, antes desse negócio de pandemia, o ano passado meu time conversou comigo para a gente começar a testar o home office. E nós colocamos cerca de 200 pessoas em home office, e eu achei um absurdo, falei, isso não vai funcionar, não dá certo, não vamos conseguir. Então a gente estava cheio de dedos e de cuidados para colocar o pessoal em home office. E de repente a pandemia veio,
a gente teve que aprender na dor e não foi no amor, mas nós conseguimos colocar 94% de todo o quadro de banco, tirando a rede de agências, mas o pessoal de escritório, de back-office, de middle-office, 94% hoje está em home office. As centrais de atendimento é impressionante, mas 100% das centrais de atendimento estão em home office. Então, quer dizer, tivemos que fazer, fizemos, e eu acho que fizemos muito bem feito. A rede de agências, como tem que abrir para atender os clientes, então a gente colocou turno e retorno. Então, 50% trabalha uma semana, 50% na outra. Aí, no final de semana, a gente higieniza as agências e semana seguinte volta o outro time. Então, acho que foram lições importantes que a gente tirou da nossa capacidade de resiliência e de adaptação. Agora, Cristina, tem um ponto que eu acho muito importante, eu acho que aí vai caber a nossa sabedoria, a nosso discernimento para poder conduzir, porque você transmitir legado, você transmitir cultura, não é algo trivial, não é simples, sobretudo numa organização de 70 anos como é o Bradesco, mais de 70 anos, como a organização de vocês, né, a SAP, não é fácil, as pessoas precisam estar juntas, a criatividade surge desses momentos de interação. Quantas ideias maravilhosas a gente já não teve conversando no cafezinho com um colega nosso. Então, a gente está implantando aqui, lógico que a gente está testando e tudo isso vai ter uma evolução, um aprendizado, mas a gente está implantando o que eu chamo de 3x1. São 3 semanas dentro do escritório e 1 semana em casa. Então, quer dizer, a pessoa vai trabalhar 1 semana em casa em home office, depois ela vem, em 3 semanas você consegue manter a transmissão de cultura, de legado, que é tão enraizado, que é tão importante nas nossas corporações. Então, eu acho que esse modelo de negócio de fazer 3x1, 3 semanas dentro da empresa e 1 semana dentro de casa em home, eu acho que a coisa vai funcionar bem. A gente já fez alguns testes, está evoluindo bem, e a gente deve... Lógico, tem algumas áreas que a pessoa vai ter que ficar mais tempo em home e outras que a pessoa vai poder ficar menos tempo em home, dependendo da área de atuação. Mas eu acho que é um bom caminho, sabe? Eu acho que é um bom chassi para a gente começar, porque, de fato, Cris, a gente não mais será como a gente era até fevereiro desse ano. Então, a gente vai ter que ter essa capacidade de adaptabilidade, vai ter que ter essa capacidade de resiliência e poder superar os nossos desafios já com um novo mindset. Você mudar o mindset tecnológico, né, da máquina, quer dizer, você programa, você chama um parceiro como a SAP e nos ajuda a fazer toda essa mudança, mas eu acho que a grande mudança mesmo está no mindset das pessoas. Como é que a gente muda a forma de pensar? E eu diria para você que ela não é uma transformação, mas ela é de fato uma metamorfose, ou seja, eu vou me transformar de lagarta em borboleta. Eu não vou ser uma lagarta mais tecnológica, nem uma lagarta mais forte. E implementar uma metamorfose onde eu deixo de ser uma lagarta e passo a ser uma borboleta. Então, os nossos times terão que enfrentar isso que eu chamo de metamorfose corporativa, que é pensar diferente, agir diferente e ser uma pessoa diferente enquanto profissional, enquanto ser humano. Você tocou num ponto fundamental. A gente fala de tecnologia, a gente é uma empresa de tecnologia, mas o que faz a diferença realmente são as pessoas. E a gente está discutindo também retornos, e no final do dia não é sobre os prédios ou sobre as instalações, não é isso que é o impactante, mas sim essa conexão, né, que você falou, as trocas pessoais, isso a gente não tem como tirar, e como é que a gente balanceia isso, eu acho que é o grande aprendizado, e quem conseguir fazer isso, acho que vai tirar efetivamente o melhor da tecnologia e também das pessoas, né? E falando em pessoas, vocês são um universo de pessoas já como companhia, né? Quase 100 mil funcionários, a diversidade em todos os níveis, né? Uma população, né, de inclusão de mulheres, racial também. Vocês também tocam clientes ao redor do Brasil, né, que são, né, o reflexo do Brasil, que é um país diverso, que é um país tão rico, né, de culturas, de experiências. Então, eu queria talvez pegar 2 coisas que para mim são fundamentais. Uma, como é que vocês administram e a preocupação de vocês com essa experiência interna nos funcionários e dos seus clientes?
E dentro dessa perspectiva, até desse trabalho remoto, como é que vocês enxergam o tema de saúde mental? É uma coisa que a gente tem falado muito. Então, como é que vocês olham a experiência, saúde mental, nesse novo contexto, né, tão desafiador que a gente tem enfrentado, Otávio? Cris, eu acho que ninguém tem a resposta definitiva para esse assunto. Eu acho que essa é uma curva de aprendizado que a gente vai ter, porque a gente sempre tocou as nossas corporações baseado nas experiências passadas, né, no background que a gente tinha, naquilo que a gente aprendeu nos livros, na faculdade, na universidade, enfim. Mas eu acho que agora nós vamos ter um novo modo de relacionamento, de tratar as coisas que a gente vai ter que aprender um pouquinho a cada dia. Eu tenho dito sempre aqui que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Por mais que a gente faça planejamentos estratégicos de longo prazo, eu acho que tudo isso é importante, mas o mais importante agora, até que a gente tenha pelo menos a vacina, né, a cura definitiva, a proteção definitiva para essa pandemia do Covid, é importante que a gente viva intensamente, mas viva um dia de cada vez. Então, esse processo eu acho que ele tem que ser iniciado top-down, ou seja, a alta administração de qualquer uma das empresas vai ter que mudar esses seus hábitos de gestão, de administração, e o mais importante de tudo, Cris, é envolver o time todo. Isso é uma condição impressionante. Eu me lembro que para tentar ou para conseguir fazer uma reunião com 1.000 pessoas era um movimento logístico fantástico, né? Às vezes até desumano. E hoje, a semana passada, eu fiz uma live com 25.000 funcionários do banco, todos os gerentes de agência do Brasil inteiro, com todos os gerentes de conta do Brasil inteiro, e eles puderam ouvir, né, o Otávio falando com eles, discutindo estratégia, discutindo cliente-centrismo, a importância do cliente, a mudança do banco, o home office, como vai ficar, como não vai ficar. Quer dizer, então, essa mensagem, a tecnologia nos propiciou que a gente consiga levar essa mensagem a muito mais pessoas, muito mais rapidamente, de uma forma muito mais efetiva. Então, essa curva de aprendizado que a gente vai ter, é importante que toda a camada de gestão da empresa, sejam o presidente, o vice-presidente, os diretores executivos, os chefes ou os líderes de cada uma dos times, que essa mensagem seja muito equânime, que essa mensagem seja muito redonda, que essa mensagem seja muito direta, porque as pessoas têm que ter obrigatoriamente, Cristina, o sentimento de pertencimento. Ela tem que entender que ela faz parte daquela corporação e que, portanto, não importa se ela trabalha na Faria Lima ou se ela trabalha numa agência pequenininha lá em Cacolé do Norte, a importância das duas para a corporação é exatamente igual. Então, esse sentimento de pertencer à organização e saber que o meu trabalho faz diferença para que eu possa manter um cliente no banco, para que eu possa ter clientes, e o que eu estou dizendo para os meus colaboradores é que nós não queremos mais ter clientes, nós queremos ter fãs dentro do Bradesco. Porque se ele for teu fã, ele vai te apoiar, ele vai estar mais com você, você vai ter um relacionamento com ele de confiança, de transparência e um relacionamento muito duradouro. É muito difícil você conquistar um cliente, você sabe bem isso pelas experiências corporativas que você teve, o quanto é difícil conquistar o cliente. Então, manter um cliente dentro da organização para que esse relacionamento seja duradouro, ele é fundamental. E a gente só consegue se a mensagem for muito clara para toda a ponta, para todos os nossos colaboradores. Então, acho que esse é o grande desafio. Mensagem clara, direta, de apoio, de administração, de relevância, de importância e de sentimento de pertencimento de todos os colaboradores da organização para que a gente busque um objetivo comum. O planejamento estratégico pode ser feito aqui na cúpula até, mas a implementação, o tático, a gente depende da ponta, a gente depende dos nossos colaboradores lá, dos 100.000 funcionários, cada um na sua agência, cada um no seu ponto de atendimento. Então, é muito importante que essa mensagem seja muito clara e esses níveis hierárquicos sejam achatados, para que todo mundo fale a mesma língua, tenha o mesmo sentimento de pertencer a uma grande corporação. Não, é incrível, viu? Você acho que está dando uma cara nova e diferente, ao mesmo tempo que mantém o legado, mas trazendo essa visão. E você tocou talvez um dos elementos super importantes, que é a confiança. Eu acho que a confiança, ela de verdade é a base, né, das relações, sejam pessoais, sejam corporativas.
E não significa que a gente vai acertar em todas, mas significa que tem esse caminho aberto e a confiança certamente é um desses pilares fundamentais de qualquer relação. E falando em confiança, você falou rapidamente sobre tecnologia. Como é que você enxerga o papel da tecnologia, né, para vocês? Eu sei que vocês têm feito coisas fantásticas, de vanguarda. Na verdade, o setor financeiro no Brasil sempre foi muito incentivado a incorporar tecnologia, até por todas as movimentações de moeda inflacionária. Enfim, então sempre foi um grande referência até mundialmente o setor financeiro. Mas tem passado também, tem que se reinventar, olhando todo o movimento, seja de fintechs, seja de open banking, e vocês têm de uma forma muito estruturada, incorporado, sem perder legados, incorporado o novo. Mas qual que você acha que é o papel da tecnologia neste momento e olhando para frente, como é que isso vai ser cada vez mais relevante na estratégia do Bradesco, Otávio? Cris, a tecnologia ela tomou um papel fundamental na nossa vida, né? Tanto é que estamos aqui nós dois conversando, numa situação normal, a gente estaria junto em algum lugar fazendo essa conversa, estamos fazendo aqui com a mesma transparência, com a mesma amizade, lógico que não tem um contato pessoal que a gente tanto preza, principalmente nós, latino-americanos. Agora, a tecnologia tomou um papel principal e isso ficou muito latente agora na pandemia, com esses desafios que a gente teve. Eu fiquei impressionado com a rapidez com que os nossos times de tecnologia rapidamente incorporaram novas metodologias que a gente nem imaginava que poderia fazer, mas o que seria das pessoas para poder, por exemplo, prorrogar as suas operações dentro do banco sem que precisasse ir a uma agência física, e conseguiram fazer isso através do mobile, numa jornada muito agradável, simples, com 3, 4 cliques o cliente conseguia prorrogar sua operação. Então você conseguiu fazer tudo isso utilizando tecnologia, fazendo essas jornadas muito agradáveis no celular, e foi muito rápido, né? Quer dizer, o crescimento da tecnologia no Bradesco, só para você ter uma ideia, no último dia, acho que foi agora no mês de agosto, acho que foi 14 de agosto, nós tínhamos 70 mil pessoas conectadas no mesmo segundo num celular. Nós tivemos um volume de transações que superou em 22% o pico de transações que foi no dia 24 de dezembro do ano passado, que é no Natal. Você imagine superar um Natal, você vê o volume de transações que foram feitas. Cristina, como é que o governo pagaria 60 milhões de auxílios emergenciais se não fosse a tecnologia para abrir a conta para essas pessoas e disponibilizar e fazer cadastro pelo mobile, né? E erros aconteceram, nós vamos continuar errando, nós somos humanos, passíveis de erros, e graças a Deus que a gente erra, porque é no erro que a gente se fortalece, que a gente aprende, que a gente se torna melhor. Então, houve uma série de equívocos, de erros, e eu reconheço isso, nosso, de várias empresas, mas faz parte do jogo. Mas a gente conseguiu implementar e pagar aí a Caixa Econômica Federal, e a gente foi um dos bancos que ajudou a Caixa Econômica Federal a pagar 60 milhões de pessoas que não têm, vulneráveis, que não teriam qualquer outra condição de ganho financeiro para poder se sustentar. Então, a gente tem que observar a tecnologia sempre ao nosso favor. Agora, com a entrada do Pix, que vai permitir transações de transferência 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Tem o Open Bank, que é um outro trabalho que está sendo desenvolvido pelo Banco Central com muita sabedoria. São muitas iniciativas que estão acontecendo e que elas não poderiam ficar de pé se não fosse o arcabouço tecnológico, o desenvolvimento tecnológico que o Brasil tem, que as grandes empresas brasileiras têm, e os bancos em especial, né? Nós fomos o primeiro banco a trazer um computador para o Brasil, isso no final dos anos 60, começo da década de 70. É muito improvável, é impensável a gente conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer nas nossas empresas daqui para frente, seja em relação aos trabalhos internos, seja naquilo que se refere a relacionamento com os nossos clientes, se a gente não tiver a tecnologia como nossa grande aliada. Então, eu acho que pessoas e tecnologia formam dois pilares fundamentais para o sucesso de qualquer organização. Já era assim, mas será ainda mais daqui para frente.
Eu acho que esse momento mostrou um caminho de possibilidades ou acelerou alguns deles, porque a gente teve que fazer, né? Talvez de uma forma pouco estruturada, mas a gente teve que tomar algumas decisões para poder, em alguns casos, até sobreviver. E falando nisso, como é que você enxerga, talvez, os grandes aprendizados, né, da pandemia? Qual que é o legado que você acha que vai ficar, tanto para o Bradesco, como olhando, talvez, um ponto de vista um pouco mais amplo, se eu puder te perguntar, como é que você enxerga isso para o legado para o país, para o Brasil? O que você acha que fica, o que a gente aprende, o que a gente deixa nesse momento de tanta transformação que a gente está passando, Otávio? Cris, essa é uma pergunta, eu acho que todos nós estamos refletindo todos os dias sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que nós seres humanos, nós estávamos numa velocidade de hábitos de consumo de recursos naturais que são finitos, muito exacerbado, sabe? Acho que agora a gente trabalhando em home, a gente percebe que eu não precisava ter tudo aquilo que eu tenho, né? Eu posso ser feliz e viver muito bem com muito menos, sem necessidade de consumir tanto, de exigir tanto da mãe natureza. Então, eu acho que tem um aprendizado, acho que um pouco o planeta deu um grito e eu acho que o universo está dando uma chance da gente repensar o nosso jeito de ser e de atuar enquanto seres humanos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu tenho a sorte de, nos últimos 4, 5 anos, ter participado do Fórum de Davos, onde se fala muito sobre isso, sobre meio ambiente, sobre floresta, sobre aquecimento global, etc. E eu tenho visto muita gente falando muita coisa, tem discutido muita coisa, mas, de fato, a gente tem feito muito pouco, sabe, Cris? Eu acho que a gente não tem agido, e talvez a pandemia foi um tapa na cara de todos nós, principalmente de nós, líderes de grandes corporações, que a gente precisa pensar e fazer a nossa parte. Eu acho que a nossa geração precisa mudar e deixar um legado melhor para as novas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu aí acho que isso passa tanto pelo modo da gente fazer gestão das nossas empresas, o quanto a gente pode consome enquanto pessoa física, o quanto a gente pode consumir e deve consumir nas nossas empresas enquanto grandes corporações, e fazer um trabalho mais dedicado, como a gente agora começou a fazer também com o Itaú e o Santander com relação à Amazônia, né? Todos os problemas que a gente vem enfrentando, vários investidores do mundo inteiro reclamando, criticando a forma da gente preservar a Amazônia, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso não porque os investidores estrangeiros estão falando e eles vão deixar de vir no Brasil se a gente não preservar. Acho que a gente tem que preservar porque nós somos brasileiros, porque nós moramos aqui nessa terra, nós moramos nesse país e nós somos seres viventes desse planetinha chamado Terra e, portanto, a gente tem uma obrigação de fazer alguma coisa. Então, eu acho que se cada um de nós tomar consciência do seu trabalho, do seu papel, enquanto um agente transformador da sociedade, nos hábitos de consumo, naquilo que podemos fazer, nos hábitos de preservação, no cuidado que a gente tem que ter com o nosso planeta, com a água, com o meio ambiente, eu acho que a gente tem uma chance muito grande de reverter o que está acontecendo até agora. Mas me parece que essa pandemia está nos dando essa lição. A gente está vendo um movimento de grandes líderes, não só no Brasil, mas globais, se movimentando nesse sentido. Então, o que eu peço, ou o que eu rezo, é para que a gente não perca essa oportunidade, Cris, de fazer esse trabalho que a gente tem que fazer de reinvenção das nossas empresas, de reinvenção de cada um de nós enquanto seres humanos, para que a gente, de fato, possa deixar um legado melhor, talvez até aquele que a gente recebeu, mas um legado melhor que a gente tem que deixar para as futuras gerações, né? Uau, você matou o nosso tema principal do SC Penal, que é sobre sustentabilidade. Eu acho que é uma missão nossa mesmo de vida, de líderes e trazer responsabilidade para as empresas, mas também para a gente como pessoa física, né? Eu acho que é fundamental. E foi maravilhoso, Otávio, ter você com a gente aqui no SC Penal, uma grande contribuição, né, para mim, para todo esse pessoal que está nos escutando. Obrigada pela generosidade do seu tempo de estar com a gente e dividir essa tua história, que a gente possa seguir impactando positivamente o Brasil e o nosso planetinha aqui. Muito obrigada, viu, Otávio? Obrigado, viu, Cris? Foi um prazer estar com vocês, com todo o time da SAP. É sempre uma honra, um prazer. Vocês são grandes parceiros, mas, acima de tudo, de parceiros, vocês são grandes amigos e vocês
É uma empresa que tem muito a ver com o Bradesco, né? Essa similaridade da cultura, do como fazer, da proximidade. Então, acho que essa amizade que une as nossas duas corporações, eu acho que nos dá mais força ainda e mais responsabilidade para a gente fazer sempre o nosso melhor. Muito obrigado pelo convite e o Bradesco está sempre à disposição. Super beijo. Depois dessa entrevista incrível com o Otávio, continuem com mais atrações aqui no nosso SAP Now Brasil 2020.